Então, Alexandre, por favor, se aproxime e receba nossas boas. Primeiro de tudo, boa tarde. Muito obrigado. Essa é a minha primeira palestra na minha língua materna. Então, eu estava até um pouco ansioso, mas eu estou muito feliz de estar aqui e de poder falar com vocês. Eu vou falar um pouco da minha história, eu vou falar de como eu cheguei aonde eu cheguei, eu vou falar da leitura na minha vida, do ensinamento da leitura aos meus alunos, e vou jogar uma teoria ou outra no meio, mas no final, se alguma questão ficou em aberto, nós vamos abrir para perguntas, e da mesma maneira como eu vou procurar falar honestamente do meu coração, eu espero que vocês também perguntem aquilo que quiserem. Então, quando eu era pequeno e as pessoas me perguntavam o que você quer ser quando crescer, a minha resposta era sempre que eu queria ser um professor. E eu sempre fui um bom aluno, eu sempre fui uma criança, de certa forma, um pouco séria demais. E quando eu falava isso, que eu queria ser professor, as pessoas ao meu redor, os meus interlocutores, até mesmo os meus professores, diziam-me: mas você é tão bom aluno, você devia se tornar um médico, um advogado, um engenheiro. E com o passar do tempo, de tanto escutar que você vai ser professor, mas por quê? Eu fui deixando de lado aquele desejo de ensinar. Os bonecos de plástico que eu tinha, para os quais eu dava aulas imaginárias, e as notas que eu dava a eles, eu as dava jogando os dados, Eu jogava os dados e o número que saía era a nota que eu dava para os meus alunos, que eram todos bichos de plástico. E aí, aos poucos, eles foram dando lugar a livros, a revistas em quadrinhos. E como eu deixei que a pressão social tirasse de mim aquele desejo infantil, inicial, ingênuo de ser um professor, e eu sabia que eu não queria ser médico, eu não queria ser engenheiro, eu não queria ser advogado. Então, quais eram as minhas outras paixões? Eu sempre tive uma vontade muito grande de aprender línguas, de viajar, de conhecer outras culturas. Então eu saía pela cidade, garoto já, e ia nas agências de turismo e buscava todos os folhetos que eles tinham sobre viagens ao estrangeiro. Eu vinha de uma família de classe média média, classe média baixa, classe média média, classe média baixa. E o meu pai sempre fez o possível para dar-nos uma excelente educação. Nós estudávamos num excelente colégio, na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Mas quando todos os meus amigos viajavam ao exterior de férias, eu ficava em casa lendo os meus livros, os meus folhetos de viagem. E a minha revista em quadrinhos favorita era da Luluzinha. Eu não sei se ainda existe, eu não sei se ainda é publicada. E eu nunca deixava passar um exemplar. E uma vez eu cheguei nas bancas de jornal
e eu vi uma edição especial do Bolinha, né? O Bolinha era o melhor amigo da Luluzinha. E o Bolinha, ele gostava de ser repórter. E nessa edição especial, ele percorria o mundo. E ao percorrer o mundo, ele escrevia artigos de viagem. Então o meu sonho estava feito, né? Aquele exemplar daquela revista em quadrinhos do Bolinha tornou-se um tesouro para mim. O Bolinha visitou a Estátua da Liberdade, ele visitou as pirâmides do Egito, ele visitou a Torre Eiffel, e eu maravilhado com aquelas histórias, né? Eu cheguei a pensar naquela época, nossa, o dia que eu visitar a Estátua da Liberdade, a Torre Eiffel e as pirâmides do Egito, eu já posso morrer. Eu vou morrer feliz, né? E hoje em dia, quando eu lembro desses meus pensamentos, eu já visitei todos os 3 monumentos. Eu tive a boa fortuna de poder visitá-los. E felizmente a morte ainda está muito longe. E eu guardei aquele exemplar do Bolinha na minha coleção, e de vez em quando eu voltava a ele. E um dia eu abri o armário e a minha coleção tinha desaparecido. E eu fiquei atrás, e será que alguém pegou emprestado? O que será que aconteceu? E falei com a minha mãe, e a minha mãe perguntando a minha irmã, meu irmão, até que a minha mãe fez uma oferta, né? Quem disser a verdade ganha e nada vai acontecer. Eu só quero saber o que aconteceu. E a minha irmã vendeu a minha coleção de revistas e quadrinhos para o sebo, para comprar uma calça jeans de uma marca que na época era a marca do momento, chamava-se Company, na época, no Rio de Janeiro. E ela vendeu a minha coleção. E eu chorei, eu esperneei, eu xinguei, mas eu fui em frente. E aí os anos foram se passando, eu já não lia mais as revistas e quadrinhos. E eis que eu, passando por uma banca de jornais, deparo-me com uma reedição da revista especial do Bolinha Viajando pelo Mundo. Comprei imediatamente, disse, nossa, que sorte, depois de tanto tempo, meu tesouro está aqui de volta. A minha irmã vendeu de novo. A única diferença é que desta vez a calça não era da Company. A marca do momento era Fiorucci. Chegou o momento de fazer o vestibular. Bom, eu não vou ser professor, né? Eu vou ser o Bolinha. Então eu prestei o vestibular para comunicação e passei para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Ainda com aquela ideia de que eu vou ser o Bolinha, eu vou viajar ao mundo, eu vou escrever sobre as minhas viagens. E aí a gente nota, né, a importância da leitura para uma criança. Começou quando garoto, aquela paixão por uma revista em quadrinhos, que mais tarde tornou-se o motivo pelo qual eu fiz uma decisão muito importante na minha vida. Prestar o vestibular e de prestar o vestibular para a comunicação. E eu tive que mudar-me para o Rio de Janeiro para frequentar a Federal, né, do Rio de Janeiro. Minha família ficou em Petrópolis e, apesar da faculdade ser federal, era gratuita, eu precisava manter-me no Rio de Janeiro. Então eu comecei a trabalhar para uma companhia aérea e na época era a Pan American World Airways, que já não existe mais. São tantas coisas que já não existem mais, eu acho que eu estou ficando velho. E eu comecei a trabalhar para a Panam, ao mesmo tempo que eu frequentava a Federal do Rio de Janeiro. E aí fui indo em frente, estudando, trabalhando. Quando eu comecei a trabalhar para a Panam, eu passei a ter direito aos privilégios de viagem e comecei, foi a primeira vez então que eu viajei ao exterior e continuei viajando sempre. Trabalhando para a Panam, eu conheci o meu primeiro amor
E foi atrás deste amor que eu fui parar nos Estados Unidos. Então essa é a pergunta que muitas vezes, né, me fazem quando me entrevistam, ou, né, o que você está fazendo nos Estados Unidos? Eu não deixei o Brasil porque eu não era feliz no Brasil. Eu deixei no Brasil porque eu fui em busca de um amor que na época eu pensei que era o amor da minha vida. Como todos nós pensamos quando nós encontramos o nosso primeiro amor, que é o amor da nossa vida. E foi assim que eu fui parar nos Estados Unidos. E, chegando lá, eu, obviamente, tinha que trabalhar. E a oportunidade mais fácil que surgiu não foi a de tornar-me bolinha, mas foi a de tornar-me um comissário de bordo. Então, na aviação eu estava, na aviação eu fiquei. E eles contrataram-me para servir de intérprete de português e espanhol para o inglês e vice-versa, viajando as rotas para a América Latina. Durante muitos anos, eu fui muito feliz neste trabalho. Deu-me a oportunidade de conhecer muitas culturas, de conhecer modos diferentes de pensar, de ver a vida, de praticar línguas, que sempre foi uma paixão minha. E aí eu fui ficando, até que no dia 11 de setembro de 2001, atacaram os Estados Unidos. E colegas meus de trabalho morreram nos voos que atingiram as torres em Nova York. E foi ali que eu notei que quando tem um estudioso, o nome dele é Paretti, em 2005, ele escreveu um trabalho sobre aculturamento. E ele explicava que o processo de aculturar-se, né, ou seja, o processo que uma pessoa passa saindo de uma cultura e entrando em outra, ele acontece de 4 diferentes maneiras: assimilação, integração, separação e marginalização. A assimilação, a pessoa esquece da sua cultura anterior e completamente abraça a cultura vigente, né, no seu ambiente. Integração, a pessoa não esquece a sua cultura, mas ela vive entre as duas culturas, que seria o modelo ideal de aculturamento. A separação, a pessoa vive numa cultura, mas trabalhando na cultura anterior. E a marginalização, que é quando a pessoa se rebela com relação à cultura vigente. E aqui eu notei, quando aqueles ataques mexeram comigo profundamente, mexeram com a sociedade americana em geral. E eu notei que eu não queria mais viver uma vida separada. Eu vivia nos Estados Unidos, mas eu praticamente vivia nos Estados Unidos como um brasileiro, viajando para o Brasil, viajando para a América Latina. Quando eu estava em casa nos Estados Unidos, eu não tinha nenhum contato com a cultura americana. Quando aqueles ataques aconteceram, eu senti um desejo de integrar-me à cultura americana, de trazer tudo aquilo que a cultura brasileira deu-me, que deu-me muito bem, e aplicar na cultura americana. E eu lembro exatamente um momento em que eu sabia que eu tinha que aposentar as minhas asas. No final de cada voo, quando eu trabalhava na cozinha do avião, eu tinha o meu próprio ritual, que eu aprendi, acho que com a minha mãe. Minha mãe era uma pessoa cheia de rituais, né? Tinha um biscoito que eu adorava. Ela só comprava o biscoito no dia que eu fazia a minha prova de piano. E a prova de piano só acontecia uma vez por ano. Mas, na sua sabedoria, ela sabia que era um momento de ansiedade. E ela, para tirar a ansiedade de mim, ela me deixava esperançoso sobre o biscoito que eu ia ganhar, né?
Então, voltando ao meu ritual no avião, quando eu fechava tudo, eu limpava a cozinha toda do avião, o resto do gelo eu colocava sempre em cima do ralo, e eu usava o resto do café quente, o resto do chá quente, e eu jogava em cima do gelo, derretendo o gelo. E aquilo me dava uma calma, me dava uma paz, uma sensação de dever cumprido. E o primeiro voo que eu fiz depois dos ataques, que o espaço aéreo americano ficou fechado durante uma semana, foi um voo que eu fiz para o Uruguai. E eu lembro-me perfeitamente de voltando e de colocar o gelo, e de quando eu derramei o café e o chá e eu vi o gelo derreter, eu só pensava nas torres derretendo. E no padecimento dos meus colegas de trabalho, de inúmeras outras pessoas inocentes que pagaram com a sua vida a falta de um entendimento cultural entre dois povos que deveriam ser amigos. E ali eu tomei a decisão de que não é mais isso que eu tenho que fazer. E foi ali que eu decidi que eu tinha que contribuir de alguma maneira para a sociedade. E quando eu pensei em algo a fazer, a única coisa que voltou à minha mente, quase 40 anos mais tarde, é que eu ia ser professor. E aí eu fui conversar com uma conselheira acadêmica, e eu pensava que eu ia ser professor de línguas. Eu fui conversar com ela olhou todo o meu histórico escolar, e ela falou assim, bom, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo, você vai ter que fazer esses cursos e tal. E ela virou para mim e falou assim, bom, você pode tornar-se professor de línguas estrangeiras, mas você já pensou em uma carreira com educação especial? E eu olhei para ela, e a minha resposta foi uma pergunta. O que é a educação especial? Eu não sabia. Eu estudei do jardim de infância ao último ano universitário no Brasil, e em momento algum eu tive uma pessoa com uma deficiência na minha sala de aula. E, o que é pior, eu jamais questionei. Eu jamais questionei a sociedade sobre isso. E aí, ela falou para mim, por que você não faz um curso de introdução? Eu acho que você tem a personalidade correta, nós precisamos de profissionais nesta área. Faça um curso. Porque além de ser algo importante, além de ser algo para o qual eu acho que você tem jeito, vai ser muito mais fácil você encontrar um trabalho. E aí eu aceitei o conselho dela e fui fazer um curso de introdução à educação especial. E eu apaixonei-me. Apaixonei-me pelo assunto, fiz um excelente trabalho, a minha professora apaixonou-se por mim, e ela sugeriu, foi através dela que eu fui progredindo, até que finalmente eu consegui uma bolsa de mestrado. Eu tive que fazer vários testes, várias entrevistas, e eu fui selecionado, e foi assim que eu fiz o meu mestrado em educação. E no final deste mestrado eu fiz um estágio numa sala de educação infantil. Desculpa. Numa sala de educação infantil. Era uma sala de inclusão para alunos com autismo. 1/3 dos alunos tem autismo e 2/3 dos alunos têm um desenvolvimento típico. Os alunos têm de 3 a 5 anos de idade. E mais uma vez eu dei o máximo de mim, fiz um excelente trabalho e fui convidado a abrir a minha própria sala de aula
no norte do condado de Miami, numa região carente, onde os alunos que eu tenho que não têm autismo fazem parte de uma outra minoria social. Ou seja, nenhum dos meus alunos é branco, nenhum dos meus alunos é americano. Todos eles são imigrantes, todos eles fazem parte de uma cultura que não é a cultura vigente. E, baseado na minha própria experiência, o que eu quero para os meus alunos não é um aculturamento separado, marginalizado ou completamente assimilado. Eu os quero integrados. Eu quero que eles levem aos seus lares, às suas comunidades, aquilo que eles aprendem comigo na sala de aula. É uma ponte cultural, é uma ponte educacional que não tem valor. Essa possibilidade de nós fazermos com que os nossos alunos levem as suas famílias, a sua comunidade, todo aquele conhecimento que nós estamos dividindo com eles. E ao mesmo tempo que eles tragam para nós, que somos professores, mas que na verdade vivemos e aprendemos com os nossos alunos, sempre, 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 sempre progredindo. E é esse vai e vem, é esse toma lá da cá, educacional, cultural, que faz com que nós enriqueçamos e que faz com que os nossos alunos enriqueçam e que contribuam para as suas comunidades. Formado já com mestrado, surgiu uma nova oportunidade de fazer o processo de tornar-me um professor reconhecido pela Banca Nacional Americana. Foi uma nova bolsa, foi um novo desafio. E eu gosto de pensar que eu não deixo nenhuma oportunidade passar em vão. E mais uma vez eu dei o máximo de mim e tornei-me um professor reconhecido pela Banca Nacional Americana. Esse reconhecimento levou-me a ter certos privilégios na minha profissão, e um deles foi um convite para trabalhar com os professores dentro da minha escola e elevar a qualidade de ensino na nossa escola, que é uma escola numa zona extremamente carente de manhã. Uma vez por semana, eles colocavam uma pessoa no meu lugar na minha sala de aula e eu trabalhava nas salas de aulas dos meus colegas de trabalho. E os meus colegas me convidaram a tornar-me professor do ano da escola 3 vezes. Processo inicial, você tem que ser reconhecido pelos seus colegas de trabalho. Mas a partir daí, você tem que escrever, e escrever, e escrever, e passar por inúmeras observações, entrevistas, e por aí vai. E eu sabia que o processo era intenso. E aí eu pensei, bom, primeira vez que eles me convidaram, eu ainda estava terminando o meu mestrado. E eu disse a eles, eu não posso aceitar, porque eu não tenho como fazer um bom trabalho. A segunda vez que eles me convidaram, eu estava passando pelo processo, né, da Banca Nacional de Professores Americanos, e mais uma vez eu, poxa, me desculpa, eu estou honrado com o convite, mas eu não tenho como. A terceira vez, eu tinha ganhado uma bolsa de doutorado. Então eu era professor em período integral, aluno de doutorado à noite, e ainda desempenhava aquela função de professor líder na minha escola. E aí, quando eles me convidaram, eu não tive como dizer não. Eu devia ter aceitado da primeira ou da segunda vez, porque na terceira vez eu estava mais ocupado do que nunca. Mas quando você aceita o título de líder, quando você lidera, você tem que liderar dando um exemplo.
E qual o exemplo eu daria a eles de que, eu não posso, não dá. Eu aceitei. E aí, quando eu aceitei, eu pensei comigo, bom, eu vou fazer um bom trabalho, eu vou deixar de sair por umas 2 semanas, vou passar uns 3 fins de semana trancados dentro de casa, escrevendo, vou fazer um bom trabalho e vou ficar satisfeito. Bom, um bom trabalho levou-me a vencer a região norte do condado de Miami. E aí, eu venci Miami. E a cada etapa era um novo trabalho a ser escrito. Eram novas observações. E o mais importante é que a cada etapa que eu venci, eu não venci sozinho. O orgulho que eu trouxe para os meus colegas de trabalho, o orgulho que eu trouxe para os meus alunos e para as suas famílias. Uma comunidade carente, uma comunidade que não fazia parte, né, da maioria social, daquilo que está sempre em vigência nos Estados Unidos. E de repente nós todos estávamos nos jornais, na televisão. Não era só eu, éramos todos nós. Foi a primeira vez que um professor de educação infantil tornou-se um professor de todo um estado. Foi a primeira vez que um imigrante tornou-se um professor de todo um estado. Foi a primeira vez que uma pessoa que não tinha inglês como sua língua materna tornou-se um professor de todo um estado. Então, quando você pensa, o que isso representa para mim? Representa muita coisa. Mas o que isso representa para todas as pessoas que eu represento? Representa muito mais.